Meus amigos aqui do Via Romana, dando continuidade ao tema Olavo e esoterismo, nós queremos hoje falar um pouquinho sobre o porquê de Olavo de Carvalho está tão interessado assim em fazer o seu pseudo apostolado filosófico, porque ele não é filósofo coisa nenhuma, nos meios católicos, não é isso? Isso tem uma razão de ser, não é à toa, e nós vamos explicar aqui qual a razão de ser disso tudo, ok? No vídeo anterior nós havíamos falado do René Guénon e da obra dele sobre o esoterismo de Dante, onde ele explica algumas coisas sobre essa questão dos estados metafísicos do ser e etc. A obra é essa aqui, a quem quiser adquirir agora, evidentemente eu não recomendo que pessoas inexpertas em matéria de fé, de dogma, leiam isso, porque é um livro realmente perigoso, traz uma doutrina diabólica, deve ser lido apenas por pessoas que queiram entender melhor o que é o perennialismo, até para que possam refutá-lo também. Além desse livro aqui, para a gente entender o que está por trás dessa estratégia do Olavo junto a católicos, preciso ler o livro A Crise do Mundo Moderno, do René Guénon, que é um livro que faz uma crítica do mundo moderno e que vamos dizer assim, até mais importante do que esse, para entender por que o Olavo está investindo em meios católicos e não tanto em meios protestantes, espíritas, ou seja lá o que for. Enfim, o primeiro ponto que eu queria deixar claro é o seguinte: o René Guénon, nesse livro A Crise do Mundo Moderno, ele fala o seguinte, que no mundo moderno vão sendo deixados de lado certos princípios metafísicos que seriam parte dessa tradição perene. Então, segundo o René Guénon, por trás de todas as religiões existiria uma tradição perene. Essa tradição perene seria uma tradição iniciática, reservada a gurus, a mestres esotéricos. E é com base nessa tradição perene que se forjaram as religiões. Então, cada religião ela expressa de uma forma doutrinal própria essa mesma tradição. Umas enfocam mais aqui, outras mais ali, mas enfim, todas elas estariam unidas transcendentalmente a partir dessa tradição iniciática que teria origem em tempos imemoriais, ok? Então, a partir dessa visão do René Guénon, ele diz o seguinte, que um dos fatores que trouxeram a demolição desses princípios perenes dentro do mundo ocidental, nós temos o protestantismo, com a sua ideia do livre exame, a ideia de que qualquer pessoa pode ler a Bíblia e interpretá-la. Ou seja, segundo Guénon, dentro da visão católica, onde só a hierarquia pode interpretar a Escritura, né, ainda se preservava a ideia de uma aristocracia espiritual, coisa que no protestantismo se perdeu. O protestantismo acaba caindo numa espécie de democratismo, ou seja, qualquer um pode interpretar a Bíblia. Você não precisa de uma elite intelectual para guiar o corpo de Cristo, a igreja, como ocorre dentro da Igreja Católica, onde você tem uma elite hierárquica, bispos, doutores, padres, que examinando a Escritura vão dar um ensinamento que é validado, que é confirmado pelos papas, pela igreja, enfim. Então, segundo Guénon, a Igreja Católica, em face do protestantismo, teria mais elementos compatíveis com essa tradição perene, tá? E para manter esses elementos da tradição perene vivos no mundo ocidental, seria preciso se valer da Igreja Católica. Ou seja, seria preciso que a Igreja fosse restaurada em seu brilho. Então, o Guénon está escrevendo numa época que a Igreja está vivendo uma crise, que é a época aí do século XX, contexto do próprio Vaticano II, do movimento litúrgico, movimento bíblico, que defendiam uma abertura da Igreja ao mundo moderno, né? Então o René Guénon ele vai defender justamente porque, olha, esse movimento
dentro da Igreja Católica, ele não é bom, porque ele vai levar a perder aquilo que é a única coisa que resta de tradição perene no mundo ocidental, né? Que seria justamente esse caráter hierárquico que existe na Igreja Católica. O René Guénon, depois, com o passar do tempo, ele vai passar a concepção de que não haveria mais meios de restaurar a tradição perene pela via do catolicismo romano, pela via ocidental, e ele vai se converter ao Islã, vai buscar o esoterismo islâmico como uma via para o restauro disso, né, através da religião muçulmana. Ou seja, segundo o Guénon, tá, não havia mais esperança para o Ocidente. Isso o próprio Olavo de Carvalho explica muito bem, né? E a única forma de restaurar essa tradição perene em algum nível, porque a sociedade estaria vivendo uma espécie de Kali Yuga, né, de era das trevas, segundo Guénon, segundo os perenialistas, a única via de você restaurar essa harmonia, essa ordem dos princípios metafísicos seria através do Islã. E aí entra uma série de questões também, né? O Guénon, por exemplo, vai considerar que o cristianismo nas origens era uma espécie de esoterismo, e ele acabou se exoterizando, ou seja, se tornando uma religião pública, uma religião que foi perdendo seu caráter esotérico, secreto, oculto, né? E aí isso teria também resultado do fato da Igreja Católica ter se tornado uma força burocrática, né? Uma força estamental dentro do mundo feudal, ou seja, da Igreja ter se tornado uma autoridade pública, ou seja, ela teve que deixar de ser algo esotérico para se tornar algo exotérico. Então, são noções interessantes de entender, porque esotérico é o secreto, com S. Exotérico, com X, é o público, é aquilo que é aberto a todos. E segundo o Guénon, a Igreja teria perdido quase que completamente todos esses elementos esotéricos, né? De maneira que no Islã esses elementos estariam mais vivos e tal, então seria mais viável restaurar essa tradição perene através do Islã, ok? Mas o que acontece? O Olavo, ele rompeu com essa visão do Guénon e ele passou a apostar numa visão mais schuoniana. O Schuon, ele tem uma visão um pouco diferente do Guénon. O Schuon vê no cristianismo mais elementos esotéricos do que o Guénon, né? Segundo o Schuon, mesmo com toda a formação canônica, dogmática que houve ao longo dos séculos dentro da Igreja, né, permaneceram esses elementos de alguma maneira vivos ali, né, na estrutura da Igreja, e de modo que um perenialista poderia se valer deles para restaurar essa tradição perene por via do catolicismo, ok? Então a estratégia hoje do Olavo, ela é exatamente esta, de formar uma elite cultural, uma elite intelectual, com pessoas dotadas desses pressupostos perenialistas, que possam infiltrar os ambientes eclesiásticos e ir influenciando o clero, inclusive. E para isso, para esse projeto acontecer, ele conta com alguns padres, né? Entre eles o padre Paulo Ricardo, que foi o abre-alas do Olavo no meio católico. É isso? Entre outros padres que hoje já apoiam o Olavo também. Nós, em 2015, nós revelamos o seguinte, 2015 e 2016, se não me engano, 2015, se eu não estou errado, 2015. Nós revelamos no blog Catolicidade um fato insólito ocorrido nos idos da década de 80, aqui no Brasil, relacionado a um grupo que o Olavo tinha, um grupo de tradição, né? Era uma seita que ele mantinha, e o Olavo foi até o Nordeste da formação um grupo que estava buscando esse conhecimento secreto, esotérico e tal. E o que ele fez? Ele estimulou esse grupo que estava formando lá no Recife, em Pernambuco, a entrar na Igreja Ortodoxa, né? Esse grupo parece que inicialmente pensou em entrar no Islã, mas aí entraram na ortodoxia, né? na Igreja Ortodoxa Oriental. E de fato existe hoje lá no Recife um núcleo, né, ortodoxo ligado a um patriarca, me parece que português, que não é nem bem reconhecido dos meios ortodoxos como um patriarca válido, mas enfim, eles se intitulam ortodoxos orientais, e esse pessoal teria fundado uma paróquia ortodoxa lá, no Recife,
sob o influxo do Olavo. Então, assim, essa coisa de infiltrar pessoas em meios religiosos, isso já é muito conhecido e muito praticado por esse pessoal perennialista. O Olavo fez isso na década de 80, como nós indicamos nesse artigo de 2015. É um artigo que está lá no nosso blog, Catolicidade, né? Como o Olavo infiltrou pessoas, sua gente, né? seus pupilos em meios eclesiais. Eu não me lembro agora bem do título do artigo, mas se você procurar lá no blog Olavo de Carvalho, Guénon, infiltração, vocês vão achar esse artigo aí. É um artigo que eu escrevi trazendo uma série de fatos, tá? Aos quais eu tive acesso por meio de pessoas que tiveram contato com aqueles que fizeram parte desse grupo que deu origem a essa paróquia ortodoxa lá no Recife, lá em Pernambuco, tá bom? Então, assim, o objetivo do Olavo é este. E não é estranho que pessoas estejam se convertendo ao catolicismo através dos programas do Olavo. Porque, assim, o objetivo dele é justamente este, que as pessoas se aproximem do catolicismo. Se você é protestante, se você é espírita, que você se torne católico, mas um católico sob a batuta dele, sob a regência dele. Ou seja, para quê? Para que você vire essa elite intelectual dentro da Igreja Católica e possa insuflar nos meios eclesiais esses postulados perennialistas. Claro que de forma, evidentemente, sutil. Porque na grande maioria dos casos, os próprios alunos do Olavo, na sua generalidade, não percebem que esses postulados são perennialistas. Mas o são, mas eles são, né? Mas eles o são. E à medida que eles vão implementando isso dentro da igreja, isso vai passando também a vigorar, meio que de forma espontânea. Então não é absolutamente estranho que tem muita gente entrando na igreja porque ouviu falar que o Olavo disse que a igreja católica é a religião certa e tal. Isso tudo faz parte de uma estratégia. Agora, é o seguinte, foi o que nós falamos no vídeo anterior. Ninguém é católico porque diz que é católico. É preciso professar a fé integralmente. É preciso professar o dogma. É preciso professar aquilo que a autoridade magisterial ensina. Quando o Olavo se afasta diversas vezes daquilo que o ensino da igreja diz, e mesmo assim as pessoas continuam seguindo o Olavo, então elas não são católicas. Porque, ora, ou você segue o Olavo de Carvalho, né? Ou você segue a igreja. Ora, se o Olavo está dizendo que, por exemplo, a revelação não contém doutrina, como ele já disse, e que a doutrina é uma coisa que foi concebida ao longo dos séculos pela igreja, e num processo dialético de discussão, se você segue o Olavo que diz uma coisa dessa, que vai contra o que a igreja ensina, então você não é católico. Ou você segue o que a igreja fala, ou você assina embaixo o que esse sujeito diz. Não tem como as duas coisas existirem ao mesmo tempo. Então, assim, que conversão é essa dessas pessoas ao catolicismo? É uma conversão meia boca. Na verdade, não é conversão coisa nenhuma. Porque ou se converte integralmente ou não se converte. É isso? Então, eu espero ter deixado claro aqui qual é o significado dessas conversões e por que elas estão sendo estimuladas pelo Olavo. Não é para a honra e glória de Deus. É para a honra e glória do perennialismo. Então, fiquem atentos e nós continuaremos a falar sobre esse assunto assim que novas luzes vierem à tona. Ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.